Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Ouvido Mágico. Antes de começar a história, quero pedir para você, que ainda não é inscrito, que se inscreva no canal e deixe o like. E compartilha também com aquelas pessoas que você acha que podem gostar desse tipo de conteúdo. Então, boa história! Duas Criaturas, de João do Rio. O grande hall do hotel estava repleto. Pelas janelas semicerradas, na suave ondulação das cortinas brancas, entrava um vago perfume de violeta e de rosa. Lá fora, entre os tufos de verdura do jardim e o céu muito azul, devia esplender a pálida luz de um sol de inverno. As mesas, todas ocupadas e cintilantes de cristais, prolongavam-se até o fundo numa orquestração de tons brancos, que iam do branco de prata ao branco gris nos lugares mais em sombra. Os criados passavam apressados, erguendo numa azáfama os pratos de metal. Ao alto, os ventiladores faziam um rumor de colmeias. Senhoras e cavalheiros, perfeitamente felizes, as senhoras quase todas com largos boas de plumas brancas, chauravam e sorriam. Estávamos bem na bizarra sociedade de entalhe que é o escol dos hotéis. Alta, longa, comprida, com uma cintura de esmaltes translúcidos e o ar empoado de uma íntima do general Lafayette, a escritora americana, cuja admiração por Gonçalves Dias chegara a fazê-la estudar o Brasil, mastigava gravemente. Logo ao lado, um grupo de engenheiros, também americanos, bebia, com gargalhadas brutais e de certo inconvenientes, champanhe Moon. Mais adiante, a encantadora viúva do milionário Guedes, com o seu perfil de Luine, de que tanto mal se dizia, sorria num vago sonho para a senhora Alda, a formosa divorciada do dia. Alda Paz, anteontem, Alda Pereira hoje, como há 5 anos antes de casar. De vez em quando parava à porta um novo hóspede, hesitava, percorria com o olhar a extensa fila de mesas onde o debinage se acalorava. A um canto, Mademoiselle Pérez, filha de um rico argentino, iate recordman nas horas vagas e vendedor de gado nas outras, perlavam risadinhas de flirt para o solitário e divino Alberto Guerra, seguro dos seus bíceps, dos seus brilhantes e, quiçá, dos seus versos. Bem ao centro, o nosso vasto ministro em Honduras desdobrava a sua simpática adiposidade numa roda de mocitos elegantes, ferozes pretendentes ao secretariado diplomático e, de vez em quando, cortando o zumbido elegante do grande hall, retinia imperiosamente o som de uma campainha elétrica. Estávamos a almoçar 5 ou 6, convidados pelo barão Belfort, esse velho dandy sempre impecável, que dizia as coisas mais horrendas com uma perfeição distinta, e fora de certo uma extravagância aquele demorado almoço, a fazer horas para um match de futebol, a que seria impossível deixar de assistir. O barão, de veia, com a sua voz de navalha, recortava na pele dos presentes as caricaturas perversas. Nós já tínhamos rido muito e entrávamos com apetite num vulgaríssimo salmis de coelho, quando de repente um dos nossos companheiros exclamou: "Olha, a chilena aqui!" À porta surgiu uma triunfal figura de Ceres, com o cabelo cor de ouro e o verde olhar coado por umas negras pestanas de azeviche. O seu lindo corpo era como que modelado pelos vestidos de Irlanda e rendas verdadeiras. Nos dedos afilados e tênues, como as pétalas esguias dos crisântemos, 3 ou 4 pérolas rosas. Nos lóbulos das orelhas, 2 negras pérolas, e por sobre a gola leve de rendas brancas, um virginal colar de pérolas. Acompanhavam-na um cachorrinho branco de neve, de focinho impertinente, e um cavalheiro, baixo, gordo, cheio de joias, enfiado num redingote azul. A chilena aqui! Mas que sociedade é esta?" bradou o mais jovem dos convivas. O barão teve um sorriso cético. "Meu caro, o Rio tem, como Paris ou Londres, ou mesmo Montevidéu, a sua season. A season começa regularmente com a chegada do primeiro mambembe estrangeiro,
mambembe naturalmente insuportável, e fecha com os calores da primavera na abertura do salão de pintura. É a época do luxo, da exibição, do sacrifício para aparecer, da tagarelice em que toda a gente fala mal do próximo e entende de arte. É a época escolhida pelos que pretendem tomar lugar na sociedade. Nós somos uma sociedade em formação, a mais atraente, a que mais tenta por consequência, não só pelas suas taras, que há 20 anos não eram julgadas mal, como pelo nosso fundo meio ingênuo de aceitar tudo que brilha, seja diamantino ou seja montana. Anualmente, de envolta com os políticos, os fazendeiros, os estrangeiros exploradores, aparecem essas figuras com um passado estranho, decididas a dominar, a entrar nos lugares honestos, a serem respeitadas. São figuras de invernos, querem dominar. E olhe que aqui quase todos têm a sua história. As Demoiselles Pérez, talvez enteadas de um rei morto, ou o Ildiano Conde Rossi, lá longe, com seu excepcional secretário cubano, Alberto Guerra, o sedutor irmão de Dom Juan, e também de Shylock, porque vive de emprestar a juros, a Viscondesa Guilhermina, que chegou de Vic e só está aqui de passagem, a Alda, a baronesa. Barão, cale-se, por favor, cale-se. Figuras de inverno, não duvido, mas a chilena é menos que isso. Ora, a chilena já não usa esse pseudônimo tão picante e ao mesmo tempo tão significativo para os guerreiros do Rio Grande. Todos vocês sabem a história de vício dessas três que cerca de 10 anos amaram e arruinaram várias criaturas. Mas tinham de ter um nome honesto. As duas primeiras casaram. Esta é hoje a esposa do cônsul do Haiti no Pará. Então um homenzinho, um explorador riquíssimo que se presta a ser cônsul, auferindo todos os lucros do cargo, deve ter uma fortuna superior a 5.000 contos. Tivemos relações em Belém e em Paris. É um caso de embrutecimento passional. Mas são realmente casados? Não há dúvida. Vocês conhecem a história das chilenas? 3 lindas criaturas da fronteira que se diziam chilenas por picante, e a que os rio-grandenses chamavam chilenas como lembranças de certos estribos em que os pés ficam à vontade e toda a gente pode usar. Elas tinham topete, beleza, audácia. Para ser o vício arrasador não precisava muito outrora no rio. Chegaram e logo a fama irradiou. De um dia para o outro, os fazendeiros ricos sentiram a necessidade de dar-lhe palácios. Os banqueiros ofereceram-lhe as carteiras. Os amorosos, sem vintém, prometeram vigor e paixão. As gaúchas ardentes, ardentes mesmo demais, faziam grandes loucuras sensuais, mas prestavam atenção ao futuro. Há mulheres que podem se entregar com frenesia a vida inteira sem conseguirem ser prostitutas. Elas tinham um frenesi? Não, tinham um sinal de profissão, e depois haviam nascido sob as estrelas complacentes. A Luísa partiu com o fazendeiro, e se engana é com os cometas, raramente. Natália recolheu com um negociante riquíssimo. Ficou apenas Maria, que diria um caso anormal de luxúria, malbaratando dinheiro, embriagando-se, tripudiando no torvelinho da vida. Ora, Azevedo apaixonou-se pela Maria há 7 anos, vendo-a guiar uma parelha de cavalos zebrados que foram acabar no jardim zoológico como raridade. Maria atravessava uma das suas crises, devendo a casa, as mobílias, os cavalos, os criados e até mesmo o adolescente robusto que fazia de angias no fundo do palacete e de Automedonte à tarde no passeio. Azevedo foi seringueiro ou coisa que o valha. Precisamente voltara do Amazonas, esfomeado de mulheres, cheio de dinheiro. Teve o deslumbramento diante da beleza que Maria tornava provocante. Tentou o assalto, deixou-se prender, pôr o freio, montar, esvaziar. A opinião geral, e aliás alegre, era que Maria arruinaria o marchand selvagem. A sorte, porém, de Azevedo era intensa. Quanto mais dava, quanto mais pagava, mais ganhava. Isso devia ter concorrido poderosamente para a paixão do animal, fetiche como todos os simples, e irritar Maria, inimiga dos pagadores, como todas as boêmias. Azevedo empolgou-a inteiramente. Ela, até então a Vênus vingadora, que arruína, arrasa, domina,
de gênio voluntarioso, só encontrava uma satisfação: enganá-lo, traí-lo, roubar-lhe o corpo para um banquete dos esfomeados. Era uma performance entre a paixão cega e a raiva de fugir dessa paixão. Ao cabo de 4 meses, Maria proibiu-lhe a entrada, despediu-o. Estava coberta de joias, com o cofre cheio e enfarada, aborrecida e cedida pela convivência do pobre homem apaixonado e pagador. Meteu-se na grande orgia para se convencer de que estava livre, livre por completo. Mas Azevedo, aguilhoado por aquela despedida, sentira de repente que perdia a sua carne e a sua sorte e recorria a todos os meios imagináveis para de novo apanhá-la, peitando consciências, interessando na sua desgraça à custa de bilhetes de banco às amigas da Maria, convencendo os camaradas de que era preciso fazer mudar de opinião. Maria, aquela louquinha, incapaz de pensar no futuro. Logo, a chilena sentiu em Tomo, cada vez mais presente, o fantasma do Azevedo. Falavam nas pândegas as amigas, por acaso: "Ah, se aqui estivesse o Azevedo!" Falava a cartomante que de 8 em 8 dias lhe deitava as cartas: "Vejo aqui um homem sério que muito a ama, e agora afastado voltará a fazê-la feliz." Falavam os criados: "Coitado do patrão! Passou hoje por aqui olhando muito." Falavam até os camaradas de cama e mesa: "Afinal, o Azevedo é um bom homem." E Maria viu que, tendo despedido o Azevedo, agora é que o tinha a todo instante na lembrança, sem poder fazer-lhe mal, sem poder vingar-se, quase a convencer-se de que o idiota era bom. Certa vez disseram-lhe: "O Azevedo parece resignado, vai montar casa para a Benevente." Maria teve um grande ódio, e no outro dia Azevedo estava de dentro outra vez, louco de amor e ainda mais perdulário. Maria resignara-se para a obra da vingança, tornando-o epicamente ridículo. Não importava a pessoa, a questão era do ato. Ah, eu imagino sempre quando o meu egoísmo quer eternizar o amor, o desespero de um pobre ente sem poder livrar-se de outro que se molda e curva e dá tudo, e é passivo e é humilde. Há torturas, imperceptíveis à maioria dos mortais, que são dantescas, e nenhuma como essa em que o ambiente, a fatalidade, o destino forçam a vitória do mais fraco, dando-lhe o que deseja, fazendo-o realizar o seu fim, impondo-o com outro corpo, a gozá-lo, a senti-lo, a palpá-lo. A grande desgraça do amor, a maior desgraça é essa, porque laça ao mesmo horror 2 almas. Maria devia ter crises de desespero e de lágrimas, e quanto a Azevedo devia sofrer na sua muda humildade de cão sedento de carícias. E quando levou-a para o Pará, a chilena tinha a nevrose de enganá-lo. Ora, imaginem vocês, em Belém, terra pequena, onde Azevedo tinha posição evidente. As denúncias anônimas choveram exigindo vergonha, mais pudor, mais brio. O grosso Azevedo lia e calava, porque, se revelasse uma palavra das cartas, Maria fechava-lhe a porta semanas e semanas. Uma vez, entretanto, como recebesse uma denúncia violenta, Azevedo teve tensões de ciúmes e foi encontrá-la, como a princesa Falconier, da Dalila, cantando num barco com certo tenor de zarzuela. Não havia dúvida, o cônsul do Haiti berrou de cólera, o tenor deu as gâmbias, a polícia apareceu. O escândalo, porém, permitiu a Maria um desses cinismos épicos. Agarrou o Azevedo pelo casaco, meteu-o dentro do carro sem dizer palavra, ofegante, e ao chegar à casa mediu-o de alto a baixo e teve esta frase, célebre há 5 anos: "O senhor é um indigno, desconfia de mim." É preciso pensar o alcance, a extensão moral de uma dessas frases num cérebro, obsedado pela ideia de não perder uma carne cada vez mais desejada. Maria dissera por cinismo profissional. Ele sentia-se comovido a princípio, afinal se enganava, procurava não o afrontar. Já era uma consideração. E depois enganá-lo-ia ela? Há tantos inocentes condenados, mesmo com provas visíveis comprometedoras. E o tenor, sem querer, foi a pedra angular do casamento. Oh, não! 15 dias depois da cena, Azevedo sentiu que nem de negócio e de borracha poderia entender mais. Maria, muda,
grave, solene, vivia com o quarto fechado, sem responder primeiro aos seus insultos, depois às suas ironias, depois aos desesperos e já agora aos rogos, porque Azevedo vivia como à espera da notícia de ter um mal irremediável, sem dormir, sem descansar, só pensando de novo ela o deixaria, e dessa vez para sempre. Então caiu de joelhos, suplicou pedindo perdão, jurando que não vira nada, que jamais acreditaria na calúnia. Há entre os sexos um ódio latente. Quando um se humilha a outro, esse outro toma crueldades de tirano, refocila em perversidades e em excessos. A chilena percebeu a excelência do momento, teve um assomo de dignidade, borrifada de lágrimas. Cale-se, Azevedo! O senhor é um ingrato! Nunca mais serei sua! Desconfiar de mim, só se me der uma grande prova de confiança. O seu nome, a sua mão. Na roda correu um desabalado riso, que fez voltar-se o grupo aspirante ao secretariado diplomático. O barão limpou seu monóculo de cristal e continuou tranquilamente. Ela, nesse tempo, era mais magra e tinha os cabelos castanhos, mas de um castanho que às vezes era quase negro e de outras vezes se tornava quase louro. Esse cabelo era sua alma. Azevedo, coitado, refletiu 20 dias, torturou-se 20 dias, e nesses 20 dias a Maria lutou, em arte e manha, mais que um diplomata, graduando sabiamente as concessões que dessem ao velho apaixonado uma vaga ideia do que poderia ser o lar com uma doce criatura meiga, boa, fiel, sem azedumes, sem neurastenias. Os amigos, sabedores do desastre, reuniram-se para salvar o Azevedo. Todos os meios falhavam, ou antes redundavam a favor da Maria. Um rapaz, Teófano de Abreu, se bem me recordo, latagão inteligente e bem colocado da colônia portuguesa, com certo desejo na Maria, prestou-se a um sacrifício colossal, fazer-lhe a corte, sem conseguir possuí-la, e vir contar depois para o Azevedo o fato. A Maria não resistiu, e Teófano, apesar de ter gostado, sacrificou-se. Azevedo disse em presença de várias testemunhas: não podes casar com a Maria? Por quê? Porque te engana. Não admito que insulte uma mulher que vive comigo. Mas foi comigo. Venho agora de lá. Ela será incapaz de negar na minha cara. E se faço este ato indigno, é para te salvar de uma horrível e irremediável indignidade. Azevedo fez-se pálido, correu casa e no outro dia não cumprimentou mais nenhum dos seus amigos. Era fatal, e afinal, para de novo possuir Maria, casou. Fui encontrá-los em Paris, elegantemente instalados numa das avenidas da Étoile, um palácio discreto. Maria tinha carruagens, cupê elétrico, arrastava à noite pelos pequenos teatros maravilhosos, com capas de pele de muitos bilhetes, de 1000, e frequentava vários lugares maus, porque vendo-a um dia a pé rodar um bistrô, lembrei-me que bem podia estar de paixão por algum jovem apache, que os apaches são os homens belos de Paris, e mesmo provável que tivessem deixado Paris, quando já Maria dava uns chás a alguns vagos titulares internacionais, por alguma chantagem de escândalo que o Azevedo teve de saber e pagar. Mas isso não era nada. As exigências e o descaso de Maria cresceram na proporção do embrutecimento do marido. Quando voltaram de Paris, ela exigiu no seu palacete toda a ala direita mobiliada à indiana, com autênticos bambus de Calcutá, ponches de cobre de Benarés, deuses bramânicos de porcelana e de metal. O seu quarto tinha guarnições de seda verde pregada a grampos de coral. Os cortinados eram de gaze de Decã, a mais leve gaze do mundo. Aos pés da cama, um Vishnu de marfim, o deus dos ricos, olhava a dormir. Frequentavam-os por essa ocasião uma turba multa de homens sem preconceitos e rapazes bem dispostos que forneciam as traições ao Azevedo. Maria era uma pilha de nervos. Não se resignara ao pobre cônsul, e a sua neurastenia explodia em desejos de humilhações e o desenfreado apetite de sedução. À mesa, fazia o cônsul levantar-se, ir buscar o seu leque ao segundo andar, para beijar o conviva,
principalmente quando o jantar era às 3. De outras vezes, marcava-lhe a hora da entrada. Preciso estar só. Apareça depois da meia-noite. E nesses dias sempre alguém conhecia a pele de tigre real com forro de brocado rubro que havia na terceira sala da ala esquerda, onde se amontoava a coleção de armas usados por todos os soldados dos rajás imagináveis. Vocês riem. Eu, afinal, tenho pena. Esse homem ganhava rios de dinheiro, gozava de boas relações. Julguei-o um indigno. Não era. Era e é um ser que ama. Qual de nós não tem o seu segredo inconfessável e um desejo irreprimível? O amor é o desejo, mas o desejo da completa satisfação, dessa ilusão dos sentidos. Quando se quer assim, somos arrastados como por uma corrente. Há casos piores a que apertamos a mão. Mas, agora, que fazem eles? Não os vejo há 2 anos. Naturalmente, ela quer ser família. É uma aspiração natural. Vi-a com ele na abertura da câmara, numa pose de duquesa pintada pelo Lagandara. De certo, já se resignou ao Azevedo e estão ambos aqui, a gozar o inverno, a dar a impressão de que são felizes. E entretanto a Maria é a alma envenenada, agrilhoada a um corpo que detesta, desejando, no desequilíbrio de carne, a tropa dos homens, desejando, no desequilíbrio de moral, a posição e o respeito. O Azevedo é o pobre bruto sacrificando tudo, a honra, o dinheiro, a vergonha, rastejando o inóbil só para que lhe consintam um pouco de amor pela criatura que lhe agradou aos sentidos, e ambos desgraçados, desvairados, seguem a vida, com o sorriso no lábio e a vaga inquietação no olhar febril. Nesse momento, a bela chilena Maria de Azevedo ergueu-se. O impertinente fraudiqueiro saltou da cadeira. O homenzinho baixo também, de outra. Ela viu o barão, que se levantou, curvou-se. Azevedo abriu os braços. — Oh, você! Há 2 anos! — Donde vem? E os 2 homens abraçaram-se. Ele parecia velho, meio desconfiado. Ela, sob a luz opalizada das cortinas brancas, sorria, um sorriso misto de inexprimível ironia e de vaga satisfação, enquanto os seus olhos pousavam, como uma perturbadora carícia, na mesa em que Alberto Guerra continuava a almoçar, seguro dos seus bíceps, dos seus brilhantes e talvez dos seus versos, no brouhaha entorpecedor do vasto hall.